Então, depois que aconteceu toda essa formalização com a admissão desse futuro colaborador, então eu dou início ao registro da carteira. Após o processo seletivo, o futuro empregado deverá receber uma lista de documentação, a qual o mesmo deverá providenciar e trazer para a empresa, RH, para que possa ser gerado o contrato de trabalho e o registro na carteira. Então, depois que esse futuro empregado já sabe um pouquinho sobre, também eu esqueci de falar que nós trabalhamos um pouquinho integração da empresa, já fez a integração, conheceu os principais setores dentro da empresa, ele deverá receber uma lista do RH com toda a documentação que será necessária para que possa fazer então o contrato de trabalho e assim o registro da carteira dele também. E aí surgem muitas dúvidas em saber quais são os documentos que é necessário para poder fazer a admissão. Então vamos lá. Todo colaborador, ele precisa então levar o RG, acredito que todo mundo tem o RG, o CPF. Se o colaborador for maior de 18 anos e tiver a CNH, também pode ser válido. O importante é que tenha um documento com foto. Título de eleitor. Algumas empresas, elas analisam se o título de eleitor está em dia. Se você de repente não votou, mas justificou. Se você não votou, mas pagou multa. E se o seu título de eleitor está em dia com o cartório eleitoral. A carteira de trabalho e previdência social, óbvio, para que seja feito o registro. Certificado de reservista para homens, aqueles que passaram pela parte do tiro de guerra, mesmo ele sendo ou não feito o processo reservista, ou se ele foi dispensado, é necessário levar esse certificado. Fotos. Eu queria chegar na fotos para eu trabalhar com a carteira de trabalho e fotos junto. Quando se fala de tirar a carteira de trabalho, hoje eu acredito que não está permitindo mais, mas antigamente o pessoal usava muito fotos de aniversário, cortava ela 3x4 e colocava na carteira de trabalho. A pessoa não ia em um estúdio fotográfico e tirava a foto 3x4 que se pede, e ainda fala que na carteira de trabalho tem que ser uma foto que não tenha roupa decotada. Então, dificilmente não, mas acontecia das pessoas pegarem uma foto que tinha em casa e colocar na carteira de trabalho. Hoje não pode mais. E quando eu falo de fotos, essa foto é para colocar no meu livro de registro. E o que acontece? Também fotos quando se coloca no currículo, embora a lei também não permita muito que coloque fotos no currículo, mas depois a gente trabalha mais um pouquinho com isso. Então a pessoa vai levar foto para colocar no livro de registro, ela tira a foto mais bonita do Facebook e coloca, Ou ela de repente pega a foto de 10 anos atrás, onde ela era mais magrinha, um corpinho mais bonitinho, rostinho mais magrinho, leva para colocar. Ou de repente uma foto que ela estava numa balada e a foto ficou bonita, ela corta e leva. Não pode, tá, gente? Tem que ser uma foto realmente 3x4. Pode até ser a foto que você de repente tirou na carteira de trabalho, tem lá sobrando, e aí você aproveita, já que foi pago, né? Aproveita essa foto também para colocar no livro de registro. Certidão de casamento. Também é necessário para que seja juntado junto com a documentação do processo de admissão.
Certidão de nascimento de filhos até 21 anos. Se for estudante, até 24 anos. Filhos inválidos, independente da idade. Então, a certidão de nascimento dos filhos até 21 anos se faz necessário, porque existem os benefícios. Pode ser, de repente, que seu filho tenha direito ao plano de saúde ou outro tipo de benefício. Então, eu preciso da certidão de nascimento dele junto com os documentos. E se, de repente, ele estiver estudando, esses benefícios se estendem até os 24 anos. E filhos inválidos, quando nós falamos de filho especial, com algum tipo de problema físico ou mental, independente da idade, ele pode se assegurar desses benefícios. Caderneta de vacinação dos filhos até 7 anos. Caderneta de vacinação, ela é utilizada quando também o colaborador tem direito ao salário família. Então, o salário família, ele tem um valor proporcional. Eu não me recordo desse valor, porque quando eles estavam em acordo de qual valor seria o salário família para 2020, nós entramos em pandemia e aí eu não tive mais acesso a esse guia trabalhista para saber. Mas quando a gente voltar, vocês me cobrem, que aí eu falo para vocês. E aí só pode receber salário família o colaborador da empresa que estiver com a caderneta de vacinação do filho em dia. Essa caderneta de vacinação eles pedem 2 vezes no ano, se eu não me engano, em abril e novembro. E se você de repente não tiver essa caderneta em dia, eles cortam o salário maternidade até que você regularize a caderneta. E a mesma coisa também para filho até 14 anos. Eles pedem um comprovante escolar ou boletim escolar. A mesma coisa, para saber se seu filho está frequentando uma escola. Comprovante de residência. Comprovante de residência eles também pedem caso você de repente peça vale transporte. E aí eles precisam ver a quilometragem para ver se o vale transporte é adaptável ou não. Embora a lei fale que todas as pessoas têm a obrigatoriedade de receber vale transporte se elas pedirem. Mas a empresa pode demitir o colaborador por justa causa, caso a residência dele seja próxima e não necessite de vale transporte para a ocupação do mesmo. Antecedentes criminais. Eu aumento dizendo antecedentes criminais e consulto a SPC. Algumas empresas, elas consultam o seu nome para ver se você não tem nome sujo e assim poder fazer a sua admissão ou ao menos passar pelo processo seletivo e também consulto teus antecedentes criminais para ver se você tem algum caso mais grave dentro do âmbito criminal. No meu ponto de vista, eu acredito que antecedente criminal precisa sim ser analisado, porque nós não sabemos recrutamento externo quem é a pessoa que nós estamos colocando para trabalhar dentro da empresa. Mas consulta SPC e Serasa, eu acredito que não é tão viável, porque com certeza se essa pessoa está à procura de trabalho é porque ela quer sanar essas dívidas. Mas isso é um regulamento de cada empresa. O exame médico, então, precisa se fazer o exame admissional, mostrando que esse colaborador ele está apto para estar exercendo aquela função. A lei não permite que faça exame de sangue para saber se a mulher está grávida ou não. É o único exame que a lei não permite que faça. Existem empresas que elas pedem até Papa Nicolau. Já ouvi casos de empresa que pedem. Tá? A lei permite que peça exame de mamografia, que peça exame de urina, que peça exame de fezes, que peça audiometria. E também isso é um regulamento de cada empresa. Algumas empresas pedem poucas coisas, outras empresas acabam crescendo
no âmbito de exames. Caso o empregado seja menor, deverá estar acompanhado por um dos responsáveis. Tá? O responsável pode ser pai, mãe, vô, avó ou alguém que assine pela responsabilidade desse menor.